Hoje por telefone é ele, Marco Aurélio Freire. Eu adoro conversar com o Marco nos bastidores aqui, do que tá acontecendo no mundo da política. Ele tá chegando com os destaques. Bom dia, Marco, nesse feriadão. Bom dia Jorge Brandão, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar conversando nesse feriado com vocês no Manhã Cidade. Marco, muita coisa acontecendo, né? Teve mudança do governo do estado que eu vi, foi em algumas secretarias e tudo mais. Olha, Jorge, isso é verdade, mas algumas mudanças no escalão, no primeiro escalão, inclusive, né, de Raquel Lira, e dessa vez ela trocando peças, Jorge. O que chama a atenção é que ela está trocando peças caruaruenses, ou seja, ela está trazendo gente de Caruaru para o governo, e é uma característica importante de Raquel Lira, né, ela governa muito próxima dos seus aliados mais assim, de confiança. Ela tem muito essa característica, e olha só, ela está trazendo Carlos Braga para o governo. Inclusive Carlos foi candidato a deputado estadual, e ele foi secretário aqui em Caruaru, e agora vai para o governo do estado na mesma linha. Também a Carolina também, e é interessante, essas mudanças provavelmente, Jorge, estão preparando, Raquel está fazendo essas mudanças para abrir espaço para acomodar partidos políticos mais adiante. Então, fica muito claro que Raquel mantém um núcleo de poder, né, de gente de muita confiança dela em postos chaves. Se às vezes não é no primeiro escalão, é no segundo, é no terceiro, mas ao mesmo tempo, ela também não pode deixar a política de lado, né? Principalmente porque a Assembleia Legislativa, nos últimos tempos, Jorge, a Assembleia vem à arisca, né? Então, Raquel percebeu, teve uma derrota importante, né, em relação à LDO e emendas parlamentares agora há pouco. Desde então, ela já fez reuniões com os deputados que votaram com ela, foram só 10 de 40. Agora ela já fez uma reunião mais geral, com toda a bancada, né? Foram 37. Veja só, tinham ido 10 na primeira reunião, melhorou para 37, e logo depois dessa reunião, onde ela apresentou os projetos dela para os deputados, ela começa a mexer no escalão, né? E outra, trazendo gente como Carlos Braga, só para mostrar que é quem andava com ela já desde Caruaru. Então, é óbvio que é um movimento pensado, estratégico, justamente para abrir espaço para acomodações políticas, que deve ter sido uma das pautas dos deputados, né, reclamando da acomodação política. Os partidos ainda tem partidos que podem ser contemplados em outros espaços, e porque você sabe, partido político sempre quer mais. Então, vamos falando aqui, está o PSD no primeiro escalão, com a Cacau de Paula. Também está, Jorge, no primeiro escalão, Daniel Coelho, do Cidadania, mas é óbvio que há demanda, né, de vários partidos aí. Tem o PP, está ali próximo dela, tem também o Republicanos pode ser atraído. Silvio Costa Filho tem conversado muito com Raquel, né, nos últimos tempos, desde que ele virou ministro, se aproximaram demais, né? Até o PDT, né, foi especulado nos últimos tempos para ser um partido que poderia ser contemplado. Então, para isso, Raquel já está fazendo, obviamente, a organização, digamos assim, o organograma do governo do estado, colocando em postos chaves algumas pessoas que ela já teria confiança, porque quando a demanda política foi inevitável, ela tem o espaço adequado para entregar os partidos, sendo o caso. Me parece que é esse jogo estratégico, e Raquel não está pensando em 2023, obviamente, isso é pensando em 2024 e também, né, nas próximas eleições. Ano que vem é um ano eleitoral, não é um ano eleitoral para Raquel no sentido de disputa pessoal, mas é óbvio que é um ano eleitoral onde o governo do estado tem uma força gravitacional enorme, e vamos ver como é que vai se comportar os aliados e não aliados dela no ano que vem. Ô Marco, esses partidos não querem nem só fazer parte da base, né? Eles querem ser o partido da governadora, né? Porque ela tá conversando muito com o Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, uma coisa que pegou de surpresa, né? Voney e Zé, que são os caciques do partido há mais de 30 anos, Zé mais de 40, né? Nunca, foi do MDB e depois do PDT, nunca mudou de partido. E todo mundo tá surpreso com isso, que ela vai para o PDT e tal. Eu não acho que ela vá para o PDT, né? Como a gente discutiu já, não tem muito tempo de TV, não tem muitos recursos. Talvez com a vinda dela dessa guinada no partido, né? Muitos filiados e tal. É isso que Carlos Lupe espera, né? Que é fortalecer o partido
aqui em Pernambuco. Mas eu acho que mais fácil ela ir ou por republicanos mesmo, como a gente já estava discutindo, ou por PSD, de André de Paula, que eu não sei se você percebeu, Marco, em todas essas últimas aparições de Raquel, ele sempre está presente, né? Olha, Jorge, exatamente, né? Vamos pensando agora no arranjo político, né? Deixando o arranjo administrativo de lado, foi o que a gente falou agora há pouco, não é isso? Vamos para o arranjo político. Olha, politicamente, a primeira questão, a origem disso tudo é justamente a dificuldade de Raquel de se manter no PSDB. O PSDB é um partido que encolheu, minguou demais. Quem já foi o PSDB, né? Acho que o ouvinte percebe isso. Lembra que o PSDB polarizou a política brasileira com o PT de 1994 até 2014. Então foram 20 anos o PSDB sendo o principal ou o segundo principal, enfim, entre os dois principais partidos brasileiros no campo nacional. Mas quem é o PSDB hoje, né? Então o PSDB de 2014, desde a derrota de Aécio, por 3 pontos, até então a derrota mais apertada de eleições desde a redemocratização, né? Só não é mais apertada do que a atual agora, entre Lula e Bolsonaro. Mas era um partido que polarizava e desde então, desde 2014, o PSDB vai minguando, vai reduzindo. 2018 veio com Alckmin, né, com apenas 5 pontos, longe do segundo turno, e 2022 nem se fala, né, nem candidatura conseguiu fazer, né, lançar uma candidatura porque não conseguiu. Entre João Dória e Eduardo Leite ficou uma dificuldade enorme. Então, o PSDB deixou de ser um grande partido e, mesmo assim, tem apenas 14 deputados, fez uma federação com Cidadania para conseguir se manter no Congresso, virou um partido nanico, mas conseguiu 3 governadores. Mato Grosso do Sul, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul e a Raquel Leira em Pernambuco. Aí o que o partido faz? Aécio Neves, o deputado federal por Minas, né, grande nome do partido em muitas eleições, mas já queimado nacionalmente, ainda assim tem poder nacional e tende a recuperar o partido para ele. Isso automaticamente retira Raquel e Eduardo Leite do partido, e aí Raquel começa a olhar para outros partidos. Esse é o primeiro cenário, o cenário interno dela na legenda. O segundo cenário é que, diferente de Eduardo Leite, que está numa região, obviamente, muito menos lulista, que é a região sul do país, ao contrário, uma região bolsonarista, você tem no Nordeste uma região lulista, e Raquel era a única, aliás, é a única governadora que não foi eleita por nenhum partido da base atual do governo Lula. Terceiro cenário, Lula é pernambucano. E isso também tem um simbolismo e uma presença, que o Lula sempre teve um olhar, enquanto esteve em governos, para o estado de Pernambuco. Quem não lembra da parceria dele com o finado Eduardo Campos? Esse terceiro cenário explica que o Lula queria se aproximar de Raquel e Raquel não se fez de rogada. Está cada vez mais próxima em 2 fatores. Pessoalmente do presidente, ele a recebe no Palácio Planalto, e quando ele vem aqui e os seus partidários vaiaram a governadora, Lula, defendeu ela. Então a relação pessoal parece muito boa, e uma relação também com a esplanada. Tem 4 pernambucanos no governo federal, né, 4 ministros lá, e Raquel está bem com quase todos, menos um pouco Luciana Santos, mas Luciana tem ido para as agendas de Raquel também, quando são agendas federais. Isso significa, esses 4 cenários mostram que a tendência de Raquel é ir para um partido da base. O PSD é o principal nome, justamente porque ela acomodou Cacau de Paula no governo do estado, como a gente falou agora há pouco, mas tem também o próprio republicano está se aproximando. Tem, como você falou, há uma especulação fortíssima sobre o PDT. Aí a questão do PDT tem um detalhe, um tempero a mais, como você lembrou. É porque o PDT de Pernambuco é governado por caruaruenses, que foram aliados de Raquel, os Queiroz, no passado, mas um passado que está meio distante, né? Desde 2016 acumulam arengas de novo, mágoas, inclusive. Então, isso, mexer no PDT seria mexer no PDT na própria cidade de Raquel, mas ela conversou, não foi com Queiroz ou com Vônei, foi diretamente com Carlos Lupe. Lupe precisa reoxigenar o partido, o PDT está com um problema enorme nacional, o principal lugar do PDT no Brasil é o Ceará, e os irmãos Cid Gomes e Ciro Gomes estão em pé de guerra. Então o PDT precisa ter algo, e se ele tivesse a governadora em Pernambuco seria ótimo, mas é óbvio que dificilmente isso vai ocorrer, né?
né? Não me parece o cenário mais provável, mas ao mesmo tempo, ter o PDT próximo da base não é algo que Raquel não queria, ela vai querer isso sim, mas daí a ela entrar no partido, ela tem outras opções mais viáveis, com mais tempo de televisão, com mais organização partidária, onde ela podia ter o controle tranquilo da legenda. E isso aí, vamos pensar no PST, vamos pensar em outras siglas. Mas até lá, Jorge, dificilmente Raquel vai se mexer ainda, ela não vai se mexer pessoalmente para ela sair. O movimento mais interessante para a gente detectar se ela vai para a base de Lula, não é um movimento ainda pessoal dela, é mais dos aliados para a eleição de 2024. Se a gente vê aliados, secretários, prefeitos e outras figuras partidárias saindo do PSDB e indo para algum lugar, ou se movimentando para fortalecer um partido para 2024, a gente teria um sinal, né? Assim como num sismógrafo detecta ondas, né, de choque de um terremoto, a gente na política perceberia isso. Mas o movimento pessoal da governadora, acho que ela vai valorizar o passe, ela não vai chegar a esse tanto não. Além do mais, podem surgir outros partidos ainda nesse jogo, Jorge, que queiram ela também. Afinal, é um passe muito forte, é um passe de uma governadora no Nordeste, a primeira de Pernambuco, isso é simbólico e com força política. Então, Raquel não vai fazer uma ida automática para um lugar assim, não. Vai valorizar muito essa saída do PSDB para qualquer lugar que ela for, e aí a conferir. Agora, sabe sobre esse assunto, como a gente vai conversar mais, Jorge? Não vai ser nem só eu e você. Amanhã, no Manhã Cidade, nós vamos ter a presença de Ivone Queiroz, e as perguntas vão por aí. E o PDT vai para João, vai para Raquel? É óbvio, ele vai responder a gente, vai conversar com a gente amanhã, no Cidade de Entrevista, dentro do Manhã Cidade, vai ser imperdível. Eu vou querer saber disso também, que a gente está falando, para onde vai o PDT e se fica com Raquel ou com o João. Isso. Marco, e falando ainda do PDT, que Raquel tá tentando, né, trazer para a base e tal, o quadro do PDT que iria compor o governo, que especula muito, seria Isabela de Roldão, que é vice-prefeito do Recife, que foi uma indicação de Ivone, né, à época, porque ela declarou apoio a Raquel, lembra? Verdade. Porra, bem lembrado, Jorge. Olha, mas eu vou botar um pimenta aí nesse molho. O que ocorre é o seguinte, realmente, a Isabela de Roldão é a vice na composição que o PDT fez com o PSB, porque em 2020 o PT tinha lançado Marília Reis. Então a Frente Popular ficou só com o PSB, PDT e outros partidos. O PDT acabou sendo indicando a vice, mas Isabela não é exatamente alguém que alinhada, ela não é totalmente alinhada com os interesses dos Queiroz, não. Isso é um dado importante, tanto que ela votou em Raquel. Mas o que ocorreu? Ocorre que o problema lá para o PDT em Recife com o João Campos é o seguinte, é que o PSB, João Campos principalmente, para se lançar prefeito, Jorge, ele quer a presença de um vice, agora nessa chapa de 2024, ele quer um vice de alta confiança, porque há uma chance enorme, sendo ele reeleito, dele tentar disputar o governo do estado em 2026. E aí ele não vai querer passar a prefeitura da cidade mais importante de Pernambuco para uma pessoa que não seja de inteira e total confiança dele. Por isso que se especula que o PSB colocaria alguém do próprio partido como vice. O PT quer essa vaga e o que fica claro é que numa disputa entre o próprio PSB e o PT, Isabela rodou. Sai, ela não vai continuar. Uma chapa puro sangue, Marco? Seria aposta do provável, é muito possível, inclusive, porque se você observar os levantamentos de pesquisa que vão sendo divulgados por institutos, né, aqui em Pernambuco, você vai notar que, primeiro, o índice de aprovação de João Campos passa dos 70%. Segundo, o índice de voto deles é precoce falar em índice de votos, mas é um sinal. Nós temos sinais aí, tem levantamentos que dão mais de
50% para João Campos, e o segundo colocado melhor, não, o segundo melhor colocado é João Paulo do PT, que pode aderir. Então, ficou de um jeito que a leitura de muita gente em Recife é que João não precisa negociar a vice com ninguém, porque sozinho ele teria o peso, né? Embora não subestimemos a estratégia da oposição. Diga-se, leia-se Raquel Lira. É possível que haja uma multiplicidade de candidaturas oposicionistas para que a oposição consiga minar, né, parte dos votos de João em vários aspectos e espectros também. Gilson Machado pode sair pelo PL, né, muito provavelmente para atrair o voto bolsonarista, que foi grande na capital, inclusive nele mesmo ele teve mais de 300 mil votos para senador lá. Tem também, em segundo, no outro lado do espectro, uma tentativa da candidatura de Túlio Gadelha, que está na Rede, e Rede está federada ao PSOL, é um problema para Túlio, mas seria um candidato mais de esquerda, conseguindo um voto de esquerda contra João Campos. E pelo centro nós teríamos o próprio Daniel Coelho, ou Priscila Krause, mas muito mais Daniel Coelho, que é secretário de turismo da própria Raquel. Então essas três candidaturas, se elas vingassem, elas conseguiriam tirar votos de João em vários espectros políticos, ajudando aí a ver se fosse um segundo turno. Mas a leitura do PSB hoje é que o PSB está tão forte na presença de João Campos que não precisa negociar a vice. Aí o PDT sobra no jogo. E aí é por isso que Carlos Lupe teve uma conversa com Raquel. É esse o pano de fundo. Agora, Carlos Lupe passaria por cima da direção estadual, que é Queiroz e Ovonem, não de hoje, né? Um negócio de mais de 40 anos, que eles têm o controle do PDT local, o PDT pernambucano. Bem, aí a conferir. Aposto mais que o Ovonem e o Zé Queiroz vão manter um pouco, aí vão manter o controle do partido, apesar do Lupe ser muito forte na questão nacional. O Lupe não pode abrir duas frentes de briga, não. Já tem a frente do Ceará, onde Lupe está com Ciro Gomes, mas Ciro Gomes está em disputa. Cid Gomes, senador, ele quer se aproximar do PT lá no Ceará, e Ciro Gomes é anti-PT. Então já tem essa briga grande. Brigaram no Rio, né, Marco? Oi? Brigaram no Rio feio, não foi? Brigaram feio, e essa briga intestina, como a gente chama, essa briga expõe que o principal estado do PDT, onde ele tem mais deputados, onde ele teve governador, onde ele tem senadores da República, está aberto, né? Você tem aí uma briga aberta, né? Bem clara, assim, evidente, e familiar, né? Porque inusitadamente são irmãos. Mas abrir essa frente de batalha, e abrir uma frente de batalha contra os Queiroz aqui em Pernambuco, que por mais que estejam enfraquecidos, e perderam as eleições de federal e de estadual, não há suplente, o PDT não tem como reivindicar nenhuma suplência, não tem nenhum candidato lá, aliás, nenhum eleito. Mesmo assim, né, abriu o Carlos Lupe fazer também, passar como trator por cima dos Queiroz, abrir outra frente de batalha. Não sei se seria inteligente, acredito inclusive que não seria, por isso que minha aposta, se você me perguntar, é que o PDT, apesar dessa aproximação com Raquel, Queiroz ainda vai ter voz, os Queiroz vão ter voz e vão dar a palavra final ao Lupe. Olha, a gente vai, não vai para próximo de Raquel, mas o canto da sereia foi feito, né? Lupe tentou atrair a governadora, que vai tentar atrair o PDT por sua vez. Por quê? Porque ninguém vai dispensar um partido assim previamente. Agora, daí a dizer que o PDT, depois dessa paquera, isso virar namoro, né, para ficar aqui naquelas metáforas do ex-presidente Bolsonaro, isso aí eu já acho que precisará de muito mais, de outras questões, e não iria agora. Mas aí, Jorge, a conferir. Obrigado, Marco, pela... uma aula, né? Marco traz uma aula de política aqui no Manhã Cidade nesse sábado. Valeu, Marco. Então amanhã ele volta, né, no Cidade Entrevista. Hoje um tema bem legal, né, Marco? Marco tá na linha ainda?
Olha, sim. Hoje no Cidade Entrevista a gente tem o Yuri Vu, psicólogo, uma entrevista muito bacana, sabe, Jorge? Porque nós vamos falar de luto. Hoje é dia de finados, um dia muito importante e especial, inclusive, né, na vida de muita gente. É dia de você relembrar, né, os seus entes queridos, e nós teremos o Yuri Vu como psicólogo para falar um pouco disso, falar, né, de como é o significado do luto, de como lidar com o luto, que é um processo saudável de luto. E isso é uma entrevista muito bacana, né, com essa pegada, né, e outra, vai ser uma entrevista que vai esclarecer muitos pontos de como lidar, para muita gente, inclusive, um assunto tabu, né, morte, luto, mas nada melhor como esclarecer com um especialista. Então, daqui a pouquinho, 11 da manhã, convido todo mundo a estar conosco aqui no Manhã Cidade, mas aí já dentro do Cidade Entrevista, né? Mas até lá, acompanha aqui, né, o Manhã Cidade com o nosso querido Jorge Brandão. É isso, Jorge. Obrigado, Marco. Pronto, 11 horas, né, Cidade Entrevista, e amanhã vão de Queiroz no Cidade Entrevista aqui no Manhã Cidade, vocês não podem perder. Valeu, Marco.